que a libido da mulher ela é um painel de avião, então cheio de botões, e do homem é um botão de liga e desliga. Eu nunca menti pra ninguém. Eu tava fazendo usinho de... Esse nome chip de beleza não existe, porque não existe um hormônio que traga beleza. Que eu fui sentir uma excitação. Eu falei, que é isso? Sim, que fica fixo, porque ele não mexe. Tem também. É de controle remoto. Não, é um dispositivo intrauterino, porque ele é colocado dentro do útero. Você já viu um DIU? Eu coloquei ele. Você viu? Não vi, não. Tá escutando isso, Janequine? O golfinho. O golfinho é famoso. É. Você fala assim, essa bolinha aqui, você coloca lá? Você... E se toca com cuidado mesmo. Para ir sentindo aquilo que o corpo vai te mostrar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Érica, sou empresária, sou influenciadora e hoje estou como apresentadora do Flucast. Queria muito agradecer esse espaço que a Jordana Poseidon está me dando e também a Foco Fitwear, que é uma loja de roupa fitness maravilhosa que fica ali na Pátio, que eu tenho certeza que vocês conhecem. E todas nós já temos algum lookinho de lá, então para quem não conhece, vai lá conferir, que só tem looks maravilhosos. Cerca de 40% das mulheres não tiveram um orgasmo, elas relatam que têm dificuldade de ter esse prazer. E hoje, justamente por isso, eu trouxe duas pessoas maravilhosas para a gente debater sobre essa questão, que é uma questão de saúde, de educação. E eu trouxe duas profissionais maravilhosas que eu queria muito que vocês se apresentassem, a Vanessa e a Quero. Então, se apresentem, meninas. Eu sou a Quero, tenho 27 anos, sou nascida em Nova Olímpia e eu tenho uma loja de produtos adultos na cidade. Ela é totalmente online e nós somos focadas no prazer e bem-estar feminino. Eu sou Vanessa, eu sou médica, endocrinologista, então hormônios fazem parte do meu dia a dia, saúde, estilo de vida saudável, então tudo isso tem a ver com o meu dia a dia, o que eu falo com os meus pacientes. Gente, isso é muito importante, né? Eu trouxe duas pessoas que são realmente especialistas nesse assunto, que vão trazer duas vertentes desse papo, que vai ser realmente um papo calcinha, né, meninas? E eu queria saber de vocês, como que é, você que vê tanto aí no consultório, tantas mulheres relatam esses problemas, tanto hormonais. Eu mesma sou paciente e sou cliente. Eu sou paciente da Vanessa, já tem uns 2 anos, Vanessa? Acho que sim. Uns 2 anos que eu me trato com a Vanessa. Vanessa, primeiro, a gente começou realmente com a minha vida saudável. Para quem não sabe, aí, quem não me segue na rede social, eu fui atleta um período da minha vida, agora eu tive que mudar um pouquinho por questão de saúde, e a Vanessa também me ajuda nisso, e teve uma época aí que a gente estava realmente apostando, eu nunca menti pra ninguém, eu tava fazendo usinho de umas coisinhas pra dar uma... E a Vanessa me ajudou nisso também, e eu queria saber como que é essa questão no consultório das mulheres, que tem muita mulher que tem dificuldade realmente de alcançar o ápice, e não é só por conta do parceiro, né? Muitas das vezes é por educação ou por questões hormonais mesmo, que elas não conseguem chegar no ápice do momento, né? As mulheres, elas queixam muito de libido, né? Uma libido que não é tão legal e tudo mais. E essa libido, ela vai ter muitos fatores, então a gente tem muitos motivos para isso acontecer. Tem um professor que ele sempre fala que a libido da mulher ela é um painel de avião, então cheio de botões, e do homem é um botão de liga e desliga. Então assim, quando a mulher tá com a libido alterada, podem ser inúmeras situações, desde problemas hormonais a problemas nela mesma, de autoestima, o corpo não tá legal, ela não tá fazendo atividade física e, consequentemente, ela não tá se sentindo à vontade com o parceiro. E aí, a gente vai ter várias causas. Puxando um pouco pra minha, né, a gente vai ter, então, problemas hormonais. Então, algumas mulheres, elas vão ter algumas alterações hormonais que podem levar à diminuição do libido, aí, principalmente as mulheres quando estão na fase da menopausa e tudo mais. E algumas outras, quando a estética não tá legal, quando você tá fora do seu corpo ideal, quando você tá se sentindo, sei lá, às vezes a mulher ela fica constrangida, às vezes ela fica com vergonha, ela não se sente tão à vontade com o parceiro. Então a gente tem um monte de causa para a libido não ser tão legal. E isso, você falou aí dessa fase da menopausa, isso pode acontecer com mulheres no ápice? Eu, tenho 30 anos e a minha libido é alterada, isso pode acontecer também ou é mais comum quando tá na fase aí da menopausa? Então, o que é menopausa, né? A gente vai considerar a menopausa como 1 ano depois da última menstruação da mulher. Mas essa fase de transição da menopausa, quando os hormônios começam a declinar já, ele vai acontecer aí depois
depois da menstruação da mulher, 30 a 35 anos. Então, depois disso, por volta dos 40 em diante, a gente vai ter já declínio hormonal, então vai cair a testosterona da mulher, a gente produz em menor quantidade, mas a gente produz. Vai ter declínio aí da progesterona e depois vai cair o estrogênio. Então, a queda dos hormônios, ela pode sim alterar um pouco a libido. E aí algumas mulheres vão criar uma alteração que chama transtorno sexual hipoativo, que aí sim a gente vai tratar com remédio. Só que até mesmo essas mulheres que a gente trata com remédio, a gente vai olhar muita coisa antes. Então a gente vai olhar como está a relação, como se ela se conhece, se ela tem intimidade com o parceiro. E aí vem a história da educação que você falou, que tem muita mulher que de casa esse assunto foi muito castrado. Então, assim, elas Tabu, né? Exato. A sexualidade feminina ainda é um tabu. Ainda é um muito. tabu. A gente não... Nós estávamos conversando aqui agora nos bastidores e a gente estava falando realmente disso. De como para a mulher é muito mais difícil do que para o homem. E você acabou de falar isso, que é um botãozinho. Pra gente, a gente faz o quê? Não é assim, ai, tô aqui, pronto, dá um beijinho aqui e acende o chaminho. Aí, pra isso que a gente requer de certas coisinhas, né, Quero? Várias táticas pra gente poder acender realmente. E isso cara, é absurdo. Como que não devia ser mais tabu, né? Devia ser a gente poder falar abertamente sobre a nossa sexualidade, sobre o nosso corpo, sobre o que a gente gosta ou não, né? E o que a gente sente. E aí eu acho que é tão importante a Quero, né, nisso. Que ela realmente traz isso pra gente, né? Ela fala muito no Instagram, gente, quem não segue. A Quero fala muito no Instagram sobre sexualidade, sobre mulher, empoderamento, realmente, além dela ter os produtinhos adultos, que são maravilhosos, que ajudam, né? Que ajudam muito nessa hora H, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Então, as clientes sempre chegam para mim com essa questão de baixa libido, mas a gente sempre tem que tratar num contexto geral, porque a maioria delas não se conhece. Não sabem nem o que é o clitóris. Não conhecem, gosta, né? não conhecem. E sempre querem terceirizar essa culpa para o parceiro. E o orgasmo, né, ele é exclusivamente nosso. O prazer, ele é exclusivamente nosso, ele não depende de ninguém, além de nós mesmas. E assim, essa questão do prazer em ambos, a mulher leva em média 20 minutos para ficar excitada, o homem 5 minutos. Então a conta não fecha. Se ela não se conhecer. Tá escutando isso, Janequine? Se ela não ditar para ele, isso eu gosto, isso eu não gosto, a conta nunca vai fechar, de fato. Ai, gente, eu não sei se é triste ou se é muito bom. Até porque pra gente é um pouquinho assim, é mais difícil, mas é muito bom também, porque a gente consegue aí Várias vezes. Várias vezes. Não foi dessa vez, mas a gente consegue tentar mais uma vez, né? E, assim, vida de casada, você é quantos anos casado, Vanessa? A gente tá junto já tem mais de 8 anos. É muito tempo, Vanessa tem um bebê lindo, gente, o Bento. É a coisa mais linda. E, assim, quando a gente é casada, eu acho que até alteram. Mas, não sei, a gente fica um pouquinho assim, que cai na rotina, né? E cair na rotina, gente, eu acho que é o que mata a relação, principalmente quando eu sinto muito cansaço, faço muitas coisas no mesmo dia, eu cuido de casa, eu tenho 3 empresas, trabalho com Instagram, corro atrás pra caramba, e chega no fim do dia, a última coisa que eu quero pensar é em agradar meu marido. Eu quero me agradar. Eu quero descansar. Então, ficar pensando demais também não ajuda, né? Você que é casada, você deve passar por isso. Ainda mais E você, assim, imagina que se você não quer agradar ele, e ele é só ligar e desligar, imagina a mulher. Então, se o homem tá cansado, qual a chance dele ir cultivar desde manhã, agradando a mulher, sendo legal com ela, elogiando ela, pra de noite conseguir alguma coisa? Porque eles também vivem nessa rotina louca. Aí por isso que é muito bom a gente ter muito momento de casal, né? Sim. Fazer programinha de casal, isso é importante demais. A agenda do casal ela é muito importante. Você faz isso? Com certeza, todas as quartas e sextas. Sério? Vocês temos uma agenda para fazer legal. algo juntos. Todas as quartas e sextas-feiras. Mas aí vocês saem pra jantar ou faz alguma coisa? A gente sempre faz um date em casa. Às vezes mais apimentado, outras vezes mais de leve. Mas a gente sempre faz. E com esse negócio, uma dúvida minha. E porque você já é experiente com esse assunto aí dos negocinhos, né? Aí toda vez usa ou não?
você usa? Todas as vezes, sem exceção. Gente, mas e o arroz com feijão? Não tem. Gente do céu, tem sempre uma mistura em casa, uma pimenta, alguma coisa. Uma caixa. A Vanessa morrendo de rir. A gente tem uma caixa do lado da cama. Meu Deus, mas aí toda vez... Ele vai estar vendo isso, ele vai falar, contou. E toda vez tem esse ânimo todo? Todas as vezes. Gente, como faz pra ter isso? Me conta o segredo. A gente foi aprendendo aos poucos, né? É porque a gente tem 4 anos juntos. E no começo, eu não usava nada, gente. Absolutamente nada. E era constrangedor? Tipo, como foi passado dessa coisa assim de não usar nada e depois, hoje em dia, você... Porque nesse meio tempo que a gente começou a usar, eu abri a loja. Eu comprei os produtos, falei, vamos testar juntos? Ele, bora! Aí a gente foi aprendendo juntos ali. Então você testou seus próprios produtos pra você mostrar a sua experiência pros seus clientes. E por que você decidiu abrir a loja? Porque eu não ia ter muito... Eu acho que assim, as mulheres devem ter muita vergonha de chegar pra comprar, né? Eu abri a loja. Não, você é uma exceção. Eu sou fora da curva, né? Então... Uma amiga minha na época, eu trabalhava CLT. E ela virou assim pra mim e falou assim, Carol, alguém que vende esses produtinhos? Eu falei, que produtinhos? Ela, de sex shop. Aí eu falei, não. Eu falei, fui na internet. Como vender produtos sex shop? Sério? Comprei uma caixa de produtos. Um monte de coisa, gente. Eu não sabia usar. E como é que você ia explicar? Aí eu falei assim, eu preciso usar esse negócio pra saber se funciona, né? Aí eu falei assim, amor, vamos usar esses negocinhos aqui? E bora! E assim, na época que eu trabalhava, era com 30 mulheres numa sala. Então eu fui vendendo, sabe? Pra uma, pra outra, pra uma, pra outra, pra outra, pra outra. E o trem explodiu. 2 anos depois eu saí de lá. Que legal. Olha só. E começou um negócio... Foi mais tabu pra mim do que para as outras pessoas. Porque eu não tive esse conhecimento em casa. Eu não tive essa aula, sabe, educativa em casa. Então, eu precisava quebrar esse tabu para falar para as outras pessoas. Gente. E é engraçado que tem gente que vai ter tabu pra conversar com parceiro. É verdade. Eu, mesmo eu sendo desbocada, assim, né? Todo mundo sabe que eu sou super aberta. Eu tenho certa vergonha, gente. Eu tava conversando hoje com... Vocês acreditam que eu tenho vergonha de vestir uma lingerie? Porque durante muito tempo eu fui muito acima do peso, né? Muito acima do peso. E ainda ficou isso na minha cabeça. Mesmo hoje, eu tendo um corpo que eu acho legal, eu me olho no espelho e eu falo assim, ai, tô bonita. Mas eu ainda tenho isso em mim. E é uma coisa que eu tenho dificuldade e eu quero me policiar nisso, porque eu sinto vergonha de vestir uma lingerie pro meu marido. Insegurança, né? Eu tenho insegurança nisso. Eu tenho alguns brinquedinhos, algumas coisas, assim, inclusive, né, dia que eu comprei. Mas eu uso muito mais sozinha do que com ele, porque eu tenho vergonha. E olha que eu sou muito, né, eu sou desbocada, eu sou aberta mesmo, e eu tenho vergonha. Então eu acho que você ter saído, você saiu totalmente da sua zona de conforto. E é isso que eu acho que é muito importante. E nós mulheres, a gente não tem... é muito tabu a gente conversar dentro de casa. Não falam. Não tem esse diálogo. É muito raro, gente. Muito raro você ter diálogo. Quando eu cresci com minha mãe e com meu pai, meus pais são casados há 41 anos. 41 anos de casado. Minha mãe foi a primeira pessoa. Minha mãe só viu as coisas do meu pai. Foi assim. Primeiro tudo foi minha mãe e meu pai. E ele, mesmo assim, a minha mãe mesmo me conta que ela foi sentir alguma coisa depois dos 30 anos dela, porque ela não tinha consciência, ela não sabia o que era. E eu tava até contando pra vocês, gente, primeira vez que eu senti alguma coisa, que eu fui sentir uma excitação, eu falei, que é isso? Que é isso? Sim. Eu não sabia o que era, de verdade, eu não sabia o que era, porque junta a insegurança com a minha falta de... E olha que na minha casa a gente era aberto. A gente era aberta assim, minha mãe, ela é igual eu. Né? A gente conversava. Ela não é igual a mim, né? Porque, né, tem um pudor, um certo pudor aí. Tem o filtro. Ela tem um filtro. Eu não tenho muito filtro. Não tenho muito. Aí, mas mesmo assim, aí eu fico imaginando para pessoas que cresceram numa família que seja totalmente reclusa. Mais conservadora. Conservadora. Gente, como que uma menina vai se tocar, sabe? Começa a se tocar. Como? Aí... fica com medo de alguém descobrir tudo.
E pra você ter Eu tive pulado. uma cliente, inclusive, que ela tinha 22 anos e ela entrou pro quarto para se tocar pela primeira vez. E quando ela começou a sentir as sensações que o corpo trouxe para ela sentiu vergonha e começou a chorar. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Cara, é uma situação de saúde pública quase, né? Porque ela falou assim, o que eu tô sentindo? Por que eu tô sentindo isso? Aí depois ela veio me contar, sabe? Aí eu fiquei assim, na hora eu me segurei, né? Mas eu fiquei muito pensativa. Eu falei assim, quantas outras também não têm Com certeza. este mesmo sentimento e não fazem? Por vergonha, por achar que é errado se tocar o próprio corpo. Até porque durante muito tempo a mulher ela não podia sentir nada, né? Ela tinha que deitar, abrir as pernas ali, esperar o marido fazer o que ele tinha que fazer e pronto, acabou. Tanto que não tirava nem a roupa, né? Levantava a saia. Aí eu só lembro daquela novela lá que fala, mulher, tira não sei o que eu vou te usar. Todo mundo lembra disso, né? Então, eu só lembro disso, gente. Era a coisa mais comum do mundo, né? E agora, a gente tendo essa oportunidade de falar sobre isso, de trazer uma normalidade para isso, eu acho que eu brinquei que é uma questão de saúde pública, mas é realmente. Com certeza. Porque a gente não... Nós que somos mulheres liberais, assim, no sentido de somos trabalhadoras, a gente trabalha, somos independentes, a gente ainda tem receio. A Vanessa mesmo, médica e tudo, eu sei que mesmo assim a gente tem esse receio, né? A gente tem essa vergonha, talvez. Não tem como não ter. E hoje eu queria realmente era trazer pessoas que entendessem para eu tirar as minhas dúvidas. Porque, por incrível que pareça, eu também tenho vergonha, gente. Eu tenho muita vergonha de falar sobre isso. Mas acho que é necessário. Sim, Acho com que é muito certeza. necessário, É né? parte da saúde. É você se sentir bem, ter libido, namorar. É parte da saúde, né? Isso é E é tão bom, importante. né? E é bom, gente. É gostoso, é bom demais. Acho que perde não perde, mas fica ali empatado com... Gente, você ter a sensação de ser... É muito bom. Ai, é maravilhoso. Mas aqui, o que vocês acham que é? O maior problema, vocês acham que é psicológico ou é questão de libido? Eu acho que tem um pouco de tudo. Os dois. Os dois. A dificuldade de chegar lá? Eu tava conversando, eu sempre discuto casos com uma amiga que é ginecologista, e ela é uma amiga de faculdade, e aí ela faz uma analogia que eu vou replicar aqui, que é muito legal. Ela fala assim, quando ela vai explicar para uma paciente que vai reclamar do libido, ela explica assim, ó, libido é igual atividade física. Você vai um dia, você naquele dia não quer ir, mas você vai. Aí você vai 2 dias, aí você vai 3 dias, aí depois de 7 dias, não, de 2 semanas, você tá gostando. E aí você inventa de não ir mais. E aí você passa 3 dias sem ir. A sua vontade de ir não vai existir mais. Foi embora. Dá uma preguiça de treinar, não dá? Dá, muita. E namorar é a mesma coisa. Quanto mais você vai em busca, mais você vai querer. Então não adianta você sentar no sofá e esperar a libido chegar, achar que seu marido vai vir com flores, que você vai levantar pelas paredes e vai namorar. Não é. Se você não cultivar isso, se você não instigar, também não vai ter. Então seria um meio que você tem que praticar para você... Sim. Isso, então, um casal que cai na monotonia, ele fica meses sem... Acontece muito. Meses. Não, gente. Acontece muito. E é mais comum, e eu fico vendo, tem muita gente que faz uso de hormônio, né? Também. E uma vez você me explicou que quando faz uso de hormônio, a testosterona, tipo esses ratos de academia, usa ela e depois cai muito até recuperar naturalmente. A testosterona, a gente assim, não pode relacionar a testosterona diretamente com libido, né? Por exemplo, mulher, ela é muito mais do que a testosterona. Pra quem que a testosterona vai fazer sentido? Muito mais sentido. Nessas mulheres que eu falei, que tem um transtorno sexual hipoativo, que estão na menopausa. Nessas, quando a gente faz reposição hormonal bem feita, essas mulheres, elas voltam a ter uma qualidade de vida como elas tinham antes, uma libido que elas tinham antes. Mas aí não vai sonhar também assim, nunca tive libido, sempre foi ruim, vou começar a usar um negócio aqui e eu vou virar alguém que eu não era. Também não é assim. Já os homens, tem alguns homens que acabam usando testosterona, até em excesso, né? Por exemplo, você deu o exemplo de academias, mas o próprio homem, que também tem deficiência de testosterona,
cai o libido, cai a disposição. A testosterona ela vai ter muito a ver também com essa vontade de viver, com essa disposição. Então, o homem, quando também vai chegando aí na andropausa, acima dos 40 anos, que cai a testosterona, a gente faz a reposição, ele volta a ter mais libido. Então, para os homens que têm níveis hormonais de testosterona muito maiores, a testosterona vai fazer muito mais sentido pura. A mulher, ela vai ajudar muito na menopausa, mas a gente vai ter que ponderar até onde é hormônio e até onde tem mais coisas envolvidas. Se essa mulher estiver fazendo reposição hormonal bem feita, mas mesmo assim o relacionamento dela não tá legal, ou tá legal, mas ela não tem essa intimidade, ela não vai ter, ela não vai conseguir namorar com a frequência que ela imagina que ela conseguiria. Então, não existe um milagre que vai vir. É como chegar na sua loja, comprar um negócio. Achar que é milagre, uma cápsula milagrosa. Exato. O melzinho do amor. Tem também. Mas não funciona. Mas isso a gente fala muito sobre a libido na questão de mulheres. Uma dúvida minha mesmo e acha realmente que não acontece com o homem, mas o homem também tem baixa libido. Acontece também, não é? E isso é diretamente ligado à testosterona? Não só. Por exemplo, um homem que, sei lá, um homem tem uma empresa e de repente essa empresa teve um problema financeiro e ele tá cheio de problema na cabeça. Os níveis de testosterona dele podem estar normais. Você acha que ele vai conseguir ter relação? Você acha que ele vai conseguir sentir o desejo? A cabeça dele tá cheia de outras coisas. Então, do mesmo jeito que a mulher também é afetada por muitas coisas. Fatores externos. Exato. O homem também. O homem é muito mais fácil porque eles são muito mais visuais. O homem vê, os homens veem uma mulher pelada, eles têm mais desejo. Já a mulher, se ela vê um homem pelado e ele não fizer nada, ela vai olhar e falar, bonito. Aí tem eu. Gente, eu sou muito visual. E eu fico assim, na minha última consulta com a Vanessa, minha testosterona tá muito baixa. Normalmente, minha testosterona é de um menino de 18 anos, né? Pra uma mulher, é bom pra uma mulher. Tipo, é muito boa pra uma mulher. E minha testosterona, devido às medicações e tudo, que a gente já conversou, porque eu fiquei muito na dúvida disso, aí chego na amiga, que é minha médica e agora é minha amiga, né? Aí cheguei nela e falei, olha, tô preocupado com isso aqui e tudo. Gente, mas a minha libido mesmo não caiu, mas a minha testosterona caiu. Pra você ver que não é puramente a testosterona que vai comandar a libido. É muito mais comportamental, é pensar nisso. Mas eu senti mais cansaço, então... Como pra você ver que a testosterona ela tem a ver com a disposição, com esse vigor, com a vontade de fazer as coisas, de trabalhar. Então, na reposição hormonal, na mulher na menopausa, quando a gente faz a reposição de testosterona, às vezes a disposição, essas coisas são mais visíveis que a libido. Porque a libido, antes ela não cultivava e tudo mais, então não vai melhorar como ela imagina. Ou se a libido era boa e a gente consegue ajustar isso, vai voltar a ser o que era. Mas a libido, a gente tem que fazer um trabalho diário, né? A mulher tem que pensar nisso, ela tem que tirar um tempo para isso, como ela faz. E como faz quando você já teve filho? Piora um pouco, né? Tem alteração hormonal nisso aí também. No puerpério, com certeza. Então, ali nos primeiros 40 dias depois do parto, a gente tá numa loucura hormonal. Então, assim, você não quer nada, porque você não tá pensando nisso. Tem muita progesterona, você tá querendo cuidar do seu bebê, que você não vai querer reproduzir. Pensa que nós somos bichos, né? Então, assim, é tudo instintivo. Naquele momento, eu quero cuidar do meu bebê, eu não quero reproduzir. Mas depois vai melhorando naturalmente. E aí, depois, assim, no meu caso, a gente tem muito cuidado de ter um horário para dormir, o meu bebê em especial. A gente conseguiu criar uma rotina, e aí ele vai dormir mais cedo e eu tenho meu tempo com o meu marido, e tempo de casal mesmo, não só para namorar, mas tempo para ficar junto. Então, pra gente é super importante, nem que seja deitar no sofá junto e ver TV. Então, assim, a gente tem o nosso tempo. O meu bebê vai dormir, a gente fica com a babá eletrônica ali ligada e a gente fica junto. Seja para fazer o que for, e seja para não fazer nada, só ficar junto. E é difícil também, né? Uma rotina que 2 médicos ainda trabalhando, aí, então acho que é muito importante também fazer igual a Quero faz. A agenda do casal. A agenda do casal, eu gostei disso, eu vou levar isso pra dentro da minha casa, viu? Eu e o Bruno, a gente tem muita... A gente não tem muito tempo livre, né? Porque os dois nós trabalhamos muito e às vezes a minha rotina é um pouco mais cansativa do que a dele, porque a dele termina ali às 6 da tarde e a minha ainda se estende um pouco. Só que aí a gente tem muito de respeitar o espaço um do outro. Ele gosta de jogar videogame, eu gosto de ficar perto dele, então ele fica jogando videogame, eu fico vendo um filme no meu celular e a gente fica ali naquele momento nosso, que pra gente é o que basta também, que ali é um momento nosso também, a gente não precisa estar
necessariamente, igual você falou, a gente não tá namorando, mas a gente tá ali num tempinho nosso, num chamego. E eu acho que isso que é também muito importante, né? Você ter, numa vida de casal, é muito bom você ter uma abertura com o seu marido. Mas eu vou praticar esse negócio aí da gente fazer uns datezinhos. Você faz muito date? Eu faço, às vezes. Tipo, vocês gostam de sair também? Muito difícil, gente. Sair pra fora, pra rua, assim, é muito difícil. Mas a gente sempre faz algo em casa ali pra nós dois. A gente chama amigos, às vezes. Mas amigos só pra fazer alguma coisa, né? Não é pra fazer outras coisas, não. Só pra tomar um ali e tal, comer alguma coisa, mas depois eles vão embora. Não, mas é porque tem gente que pensa assim, ah, eu quero mexer com Não, um uma coisa coisinha. não tem nada a ver com a outra. Aí deve. Não, gente, é tudo. Totalmente contra. Tem casal que gosta de fazer aí as coisas que gosta de fazer. E tá tudo bem. Assim, Sim. eu Ok. também me mantenho no básico, assim, só eu e meu marido tá ótimo. Mas assim, eu respeito quem tem isso e assim, imagina que maturidade que essa pessoa deve ter. Com Eu não certeza. tenho esse desejo de longe, mas assim, imagina que maturidade essa pessoa teve pra, né, conseguir fazer o que ela tinha vontade. Porque assim, se tem casal que não consegue, a mulher não consegue chegar no homem e falar que tá com vontade de namorar. Imagina pra chamar outra pessoa pra estar junto. Gente, acho que é um tempo que você, né? Eu não imagino outra pessoa com meu marido. Pra mim, assim, Eu também não. zero, não, Roberto, esquece, não tem como. Mas assim, eu fico pensando que essas pessoas, elas têm uma liberdade sexual. É porque conversa, né? Conversa abertamente. Que a gente consiga trazer isso de que a gente falar o que a gente quiser com os nossos maridos, de a gente conseguir conversar e mostrar o dia que a gente quer também, então... Fazer uma terceira pessoa... isso não. Não, eu tô falando assim, realmente, a pessoa ela tem que ser muito, tem que ter um relacionamento muito firme pra cogitar, né? Pra começar a cogitar. Aí, quando você já cogita isso... Não sei, tem gente que pensa que é porque tá faltando alguma coisa dentro do relacionamento, tá querendo trazer outra coisa. Sim. Mas assim, cada um que eu sou cada um. cada um, entre quatro paredes, vale tudo, né? Na minha, deixa no básico. Mas Não, assim, eu falo, entre quatro paredes, entre um entendimento entre o casal, vale tudo. Dá certo pra tudo. Gente. Eu fico imaginando um casal, tipo, duas mulheres e tudo, serem o casal de mulheres. Como que lida com duas TPM? Imagina. Duas TPM, duas mulheres tá cansada, com libido baixa. Eu fico imaginando, gente, como que mantém a vida? Como que dá um gás, né? Um up ali, né? Tem um brinquedinho a mais. Tem. Os acessórios, eles ajudam, né? Eles ajudam um pouquinho, né? Mas falando assim, eu queria pílulas. Gil, essa carga hormonal, o que traz de benéfico e não tão benéfico para Vamos lá. Então, a gente tem alguns métodos contraceptivos, né? A gente vai ter DIU, a gente tem alguns tipos de DIU, a gente tem o Implanon, que é um método subcutâneo, a gente tem o mais conhecido de todos, que são as pílulas anticoncepcionais e as injeções trimestrais, aí, mensais. Então, o que a gente sabe que vai alterar um pouco? Então, a gente tem as pílulas hormonais combinadas, que elas vão fazer uma alteração, aí a gente vai ter um pouco mais de testosterona, só que essa testosterona não é a que a gente utiliza. Então, como é que eu vou explicar? Ela vai ser uma testosterona que... Sintética? Não, ela está sem transportador, então eu não vou ter isso a nível prático. Então, os anticoncepcionais orais combinados, eles atrapalham um pouco mais a libido. O DIU, o Implanon, já não. Eu coloquei o DIU recentemente e pra mim tá... Eu não tô me adaptando muito bem, não é uma coisa que... Mas não tem a ver com libido. Não sei, eu tô me sentindo muito mais cansada também. Pode ser... Ele tem ação local, dificilmente ele vai ter uma relação aí com libido ou vai ter uma relação com essa sensação de cansaço. O que as mulheres mais queixam, então, do DIU é o escape, que é incômodo, né? Até uma adaptação, e esse escape tende a melhorar, mas não afetar o libido, isso não. Então a carga hormonal é muito pequena pra isso. É mais local. Então, gente, a gente vai fazer uma pequena pausa agora. Vamos comer um negocinho que chegou aqui pra gente. Hoje temos um patrocinador do nosso jantar, que é o Zuma. E vamos tomar uma água. E depois a gente volta dessa pausa pra gente continuar esse papo. E vamos colocar umas perguntinhas, responder umas perguntas que deixaram na caixinha de perguntas das meninas e na minha também. E vamos responder isso aí, que tem pergunta picante. Vocês estão preparadas? Com certeza.
Tá sim, tá sim. Já voltamos. Estamos de volta com a jantinha, oferecimento do Zuma, gente, uma barca maravilhosa. E vamos dar continuidade nesse papo. A gente estava falando sobre o DIU, e surgiu uma pergunta sobre o Implanon. O Implanon também é um método contraceptivo, ele é por meio de hormônio também, né? E ele é... Onde que vai o Implanon? É na bunda, no braço? Onde que vai? O local que a gente implanta o Implanon, né, ficou meio redundante, é no braço. Então, é um dispositivozinho que é um implante subcutâneo que é colocado embaixo da pele, ninguém vê, né, a inserção é com anestesia local e fica ali. É tipo, aquela pílula não é o chip da beleza? É o Implanon Que não também? existe, né, isso é um outro tema, mas assim, esse nome chip da beleza não existe, porque não existe um hormônio que traga beleza, mas é um implante igual outros implantes. Na reposição hormonal, a gente, em geral, coloca esse implante no quadril aqui, né? Na região Mas não é a mesma posterior. coisa. Não, não é a mesma coisa. Mas são implantes de O hormônio. que é um implante? É uma via de administração de hormônio. Então, é uma via, ela fica, é um pelletzinho que fica embaixo da pele. Então, Mirena seria um implante também? Não, é um dispositivo intrauterino, porque ele é colocado dentro do útero. Você já viu um DIU? Eu coloquei ele. Mas você viu? Não vi, não. Ele fica parecendo um Yzinho com a cordinha. Então ele tem uma ação de barreira, porque ele vai impedir ali que o espermatozoide faça a ascensão. E nele, por exemplo, se ele tiver progesterona, vai ter a progesterona fazendo ação local. Então ele é um dispositivo intrauterino. Para você entender isso de implante hormonal, ele está fazendo uma liberação de hormônio. Então ele é um tubinho pequenininho, fininho, que aí vai depender do hormônio e quantidade de hormônio para o tamanho dele, mas ele é pequenininho e fica embaixo da pele. É isso. Então é bem seguro. Não existe nenhum método 100%, o único método 100% é não namorar, mas Não faremos isso, né? Porque a gente já discutiu que isso é uma questão de saúde pública. Inclusive, se tocar também é necessário. Então, você não precisa namorar com outra pessoa, você pode namorar a si mesma, né? Me fala um pouco dos artifícios que a gente tem aí pra gente se conhecer melhor. O se tocar, ele começa no autoconhecimento, né? E muitas mulheres ainda têm um certo tabu em fazer isso. Mas ele pode, inclusive, começar no banho. Você se tocar com cuidado ali, com amor, conhecendo as suas partes íntimas e automaticamente você vai ver que algumas partes tem alguma coisinha diferente. Peraí, eu fiz uma cosquinha aqui. Aham, tipo, diferente, lá embaixo, diferente. Então, esse autocuidado ali no banho, ele já pode começar. É uma sensação de alto prazer no banho, algo mais leve. Mas para quem já quer começar algo mais diferente, você também pode ir na cama através dos vibradores, né? Que a gente tem vários modelos diferentes, né? Alguns mais simples, outros mais modernos, outros mais sofisticados. Tem os golfinhos. Outros, inclusive, que parece aquele lá, que vai e vem, gira. Tem de vários modelos. Os que segura na mesa, assim, que fica fixo, que ele não mexe. Tem também. É de controle remoto. Aham. Meu Deus, esse eu nunca vi. Tem também. É bom ter umas coisas dessas, porque às vezes a gente só quer, né, dar uma relaxada, sem a burocracia de ficar tentando o marido. Aí tem aquela obrigação de agradar o marido, você só quer dar uma relaxada mesmo, tá cansada. Vai lá, não toma um banho, pode música molhar? legal. Pode molhar? Tem, Aí, ó, tem, viu? sim. Pode molhar. Tem uma banheira em casa, deitar, prepara um banho, um momento seu. A Vanessa já tá aqui assim. Sim, porque quando a gente se conhece, a gente sabe dizer pro parceiro os pontos interessantes. E você vai guiar. É como se a gente fosse um manual de instruções. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Toca assim aqui, desse jeito, devagar, forte. Então, a gente pode ditar para ele o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Que a gente quer, né? E os vibradores, eles vêm para auxiliar. Porque ainda tem muito tabu, né? Fala assim, eu não vou usar porque meu marido pensa que vai substituir. Não tem como. Eles não falam, eles não dão carinho. Eles precisam de alguém para dar
a manutenção ali, sabe? Para dar o direcionamento. Ele precisa de alguém. Então, se você pega uma cápsula, entrega pro boy e fala bem assim, toca aqui. Ele vai ver que alguma coisa é diferente no seu corpo, vai acender. Vai falar, esse negócio é legal, a gente pode introduzir, inclusive na hora H. A 2 ali, tem como. Tem como, muito como. Eu imagino. Mas qual que é a coisa, assim, qual que foi o primeiro brinquedinho que você usou e que você falou assim, não um brinquedo, mas pode ser até um produto que você usou e você falou assim, esse é legal. Foi o golfinho. O golfinho é famoso. Ele tem um estilo, ele é mais ou menos deste tamanho. Tem uma boquinha assim, gente. Aquela boquinha encaixa perfeitamente Onde precisa. Mas ali é o ponto inicial. Inclusive, se a mulher não quiser começar por ele, inclusive pode ser usado os dedos circulares, vai e vem. Aperta mais, sabe? E se toca com cuidado mesmo. Para ir sentindo aquilo que o corpo vai te mostrar. Porque o corpo, ele fala. Vai te dando a resposta, Vai né? te dando a resposta. Mas tem uma curiosidade minha, tem algum brinquedo que sai mais? Porque o primeiro contato que eu tive com um produto, assim, adulto, Sim. foi a famosa bolinha, né? Sim. Que depois eu descobri que você não pode colocar lá. Ela não pode ser introduzida. Ela é pra estourar na beirada, gente. Não é pra você introduzir. Pega a bolinha, fura a bolinha, usa o óleo. Não colocar pra dentro e explodir. Porque a maioria delas não sai aquela membrana e pode causar cândida, mau cheiro e afins. Aí diz que o produto de sex shop não presta, mas é o mau uso dele, que pode trazer várias outras coisas ruins pro seu corpo. Mas tem muita gente que não conhece, né? A primeira vez que eu usei, eu coloquei lá dentro, porque pra mim era isso. A primeira vez que eu usei também. Porque era falta de informação. Com certeza. Até as próprias pessoas do sex shop não sabiam informar pra gente, as próprias atendentes, como que usava o negócio. E pra mim, no meu caso, foi o primeiro contato foi esse. Imagina a vergonha da mulher em perguntar como funciona. Com e tudo certeza. mais. Não, aí você chega e fala assim, essa bolinha aqui, você coloca lá? Você bota... É de colocar? É de colocar? De que O ato de ser online te ajuda. As Sim, mulheres muito. devem tirar muito mais dúvidas online do que pessoalmente. Muito. Tanto que a Gente, gente- elas se abrem assim, contam a vida pra mim. Olha isso. Literalmente, é como psicóloga ali, sabe? Porque elas vêm com dores e eu quero entender as dores primeiro, para depois indicar o produto certo. Não é apenas vender um produto, é entender o que aquela mulher sente, por que ela está atrás de algo diferente, sabe? Não é só vender mais um produto, não é apenas isso. Você já usou alguma coisa? Fala aí, o que você já usou? Ah, eu acho que lubrificantes, Sim. essas coisas mais tranquilas, assim. Mais tradicionais. Acho que toda mulher precisa de vez em quando de lubrificante. Até porque tem muita mulher que não tem a lubrificação, né? Que mesmo tendo a libido, tendo vontade, querendo, não tem tanta lubrificação. Aí tem gente que tem demais. Uma curiosidade minha. Aquele negócio lá, que vai dar aquela cuspida, aquilo é verdade? Squirt? É verdade? É. Não, mas tem algum mecanismo ali dentro da gente que faz aquilo? Aquilo é xixi? Não, a gente tem uma lubrificação em alguns momentos, quando você tá excitado, essa lubrificação fica maior. Mas pra cuspir na cara? É Meu Deus. Mas cospe na cara, moe a cama? É muito? Aquilo ali não. É que vai ter mais lubrificação do que outras, né? Mas aquilo ali, assim, às vezes tem um exagero no que você vê, né? E a gente tem que dissociar também tudo que a gente vê aí na Dos internet filmes. do que é verdade. Ah, então não é. Não, então, ok tem uma lubrificação a mais. A mas mulher não espera que ela vai ter como homem uma ejaculação, né? Não é assim. A mulher, ela tem uma lubrificação, vai ficar mais lubrificada quando estiver ali namorando e tiver conseguido chegar onde ela queria, mas não vai ser como nos Igual dos filmes, homens, essas é. coisas. E não vai ser como dos Vira homens. olhinho, gente. Vira olhinho só, treme a perninha. Mas mais do que isso já é muita coisa, né? E tem as sensações do orgasmo também, que é o corpo fica mais quente, as pupilas dilatam. Algumas mulheres querem chorar, outras querem rir. Então depende muito, é muito único de cada uma. Você ri? Não. Fico séria. Fica... Não, mas não dá pra ficar séria. Séria, não dá pra ficar, né? Mas assim, eu acho muito legal isso, a gente saber. Porque realmente eu tinha essa dúvida se tinha, né? Porque a gente vê muita coisa, a gente ouve falar de
muita coisa, principalmente filme. Lembra do American Pie antigamente? Vocês já assistiu American Pie, não é possível. Sim. Tinha muita gente disso falando sobre isso. E eu sempre tive uma curiosidade de saber se era real. Se era real mesmo, aquele esguicho, né? Mas eu sei que você tem também, mudando um pouquinho, eu sei que você também vende produtos que auxiliam a musculatura, né? Que você estava me falando das bolinhas, né? De pompoarismo. Pompoarismo, para quem não sabe, gente, é realmente uma coisa Exercício pélvico, né? É um exercício que ele é muito bem. Ajuda tanto na mulher depois que ela tem o parto, né? Cólicas também. Ajuda na cólica. Para quem nunca não faz, não pratica, a gente faz pompoarismo ali sem saber. E você pode. Tem técnicas pra isso que, ó, Ajudam tanto para chegar no orgasmo com dele. certeza. Então, E os homens também sentem quando a mulher sabe fazer. mastiga, Aperta. dá uma apertadinha. Ajuda, né? Vamos responder umas caixinhas de pergunta, então? A Jo tá trazendo umas caixinhas de pergunta, que são perguntas das nossas seguidoras que deixaram pra gente responder. Vamos ver o que tem aí, hein? É o nosso quadro, gente. Vamos responder as perguntas. Eu vou tirar aqui uma perguntinha de cada vez e vamos ver pra quem que vai ser direcionada essa pergunta. Primeira pergunta. Como o autoconhecimento sexual pode ajudar na autoestima da mulher? Total. Eu falo por mim, quando eu não me conhecia neste aspecto, eu era travada, eu era insegura, eu, tipo assim, não olhava no olho das pessoas. Hoje em dia, eu sou mais aberta, eu me comunico melhor, eu me visto melhor. E tudo isso graças ao meu autoconhecimento, ao meu autoprazer. É que primeiro eu me conheço e isso externa, gente. As pessoas sentem que a gente tem mais segurança, sabe? Que a gente tem mais poder ali, aquele poder feminino que todas nós temos, mas muitas ainda não conhecem de fato. Sim. E você, Vanessa, o que você acha desse autoconhecimento? Ajuda mesmo? Você tem que saber do que você gosta, pra você poder exigir que o outro faça. Como é que você vai... Se nem você sabe o que você gosta, vai querer que ele te faça chegar lá, né? Não tem como, né? Vamos para mais uma perguntinha. Vamos ver se tem mais alguma caliente aqui, porque eu sei que tem. Tem. Gente, eu sou muito pequena. Até tô com dificuldade. Como a baixa de hormônios impactam como os hormônios impactam na baixa libido? A gente conversou bastante sobre libido, né? E agora eu aprendi também. Então todo mundo aprendeu sobre a baixa de libido. Mas dá um resumo aí pra quem só vendo as caixinhas de Principalmente nas mulheres ali na menopausa, a gente pode ter uma redução de libido, porque vai ter redução dos hormônios como um todo, né? A gente vai ter esse declínio de acordo, né, dependendo da idade aí. Então, redução de testosterona, progesterona e depois estradiol vão fazer com que a libido possa diminuir, né? Não é para todo mundo isso, mas para algumas mulheres vai acontecer e a reposição vai super ajudar para que isso se reestabeleça e volte ao normal. Como lidar com as inseguranças na hora H? O corpo, o desempenho, etc. Vou falar diretamente, porque isso é uma coisa que, pra mim, foi muito difícil. Eu ainda tenho muitas inseguranças com o meu corpo. Pra quem não me acompanha, eu emagreci 42 quilos. Então, isso mudou tanto a minha visão no espelho, quanto internamente mesmo. E eu ainda tô aprendendo a me amar. Porque quando você emagrece, uma coisa que ninguém te conta, que você se perde até a sua identidade. É diferente? É completamente diferente, porque quando eu era mais gordinha, eu tinha uma autoestima de uma forma, e eu mudei completamente, e quando eu olho no espelho agora, eu realmente me acho bonita. Só que ao mesmo tempo eu preciso do meu marido, sabe, ele o tempo todo, porque eu ainda tenho uma segurança muito grande. Eu preciso dele falar: amor, você tá bonita. Tanto que eu pergunto 15 vezes: amor, eu tô bonita? Amor, você me ama? Amor, você me ama? E eu acho isso chato. Mas ao mesmo tempo eu entendo que isso é um processo que eu tô passando ainda e que é normal. E acho que tem muitas mulheres que passam por isso, que a autoestima da gente, a insegurança que a gente tem, ela muda. Todo mundo tem. Todo mundo tem uma insegurança. Eu posso estar com o corpo que for, eu posso estar me sentindo E assim, algumas pessoas elas vão ser inseguras com isso, algumas com outras coisas, mas o que eu vejo? Puxando sardinha pro meu lado, pro processo de emagrecimento, né, pros meus pacientes, trabalho com isso todo dia, então vejo todos os pacientes, vejo muitos pacientes, cada um com a sua trajetória.
alguns pacientes, eles imaginam que a autoestima, que o colocar uma lingerie e se achar bonito vai chegar lá no final do processo. Que quando emagrecer, ele vai ter isso. E ao mesmo tempo, existem pessoas que mesmo acima do peso, e eu tô falando aí de conheci pacientes com 130, 120 quilos, que usavam lingerie e se achavam linda. E ela está linda daquele jeito, porque a autoestima ela não tem a ver com o corpo em que você está, tem a ver com a segurança que você está em habitá-lo. Então, assim, eu tenho certeza que o seu Janequine te achava bonita antes e te acha bonita agora e vai continuar te achando bonita, independente do corpo que você tiver. É claro que a gente sempre quer estar numa versão melhor, mas é muito mais do que só uma forma. E as pacientes, elas me contavam que os maridos achavam elas lindas do jeito que elas estavam, tanto que tem muitos que falam assim, mas pra que você quer? Exato, mas tem muitos que falam não precisa, porque não dão bola, e tem muitos que falam não precisa, porque de fato eles acham ela bonita daquele jeito. A gente sempre tem que procurar melhorar, mulher nunca está satisfeita, e a obesidade é uma doença, a gente tem que tratar, só que a autoestima ela independe disso, a gente tem que buscar a confiança de onde a gente está. É verdade, isso aí é muito importante. Eu tô reaprendendo, a Vanessa, já cheguei no consultório dela várias vezes chorando, porque eu engordei 1 quilo. Isso muitas vezes, gente, muitas vezes. E o meu processo com o meu esposo é a mesma coisa, gente. Tem dia que eu tô muito insegura e tem dia que eu me sinto a mulher mais linda do mundo, sabe? Eu olho da forma que ele me olha também, faz eu me sentir a mulher mais linda do mundo. Eu olho assim, nossa. Os hormônios fazem isso, né? Tô gostosa hoje. Os hormônios fazem isso. Nós somos mulheres de fases, né? Então a gente tem fase que a gente vai se sentir mais atraente, isso é hormonal. E a gente vai estar mais suscetível a namorar porque o nosso corpo ele quer reproduzir. Chega uma certa... Gente, mas uma coisa que é um fato. Você já chegou aos 30? Ainda... Mas quando a gente chega aos 30, a gente realmente muda uma... Eu achava que era brincadeira, mas realmente muda uma chavinha. Eu não sentia nada. Eu achava que eu sentia. Eu achava que eu sentia tudo, sabe? Que eu fui ter de fato, depois dos meus 30. Porque eu fui realmente eu me descobri, eu gostei do meu corpo, eu me toquei e eu comecei a sentir realmente. Porque... E acho que é isso também. Acho que o relógio biológico da gente fala, vai reproduzir, e você tem que sentir muito mais vontade. Eu acho que é porque você se conheceu. Ai, nossa, mudou muito. Eu me acho uma gostosa agora. Como mulher pode se reconectar com o próprio corpo e descobrir o que realmente gosta? Eu acho que primeiramente cuidando do próprio corpo. Cuidar do próprio corpo não é só ir pra academia, vestir uma roupa legal, mas fazer algo que te faça bem. Cuidar do corpo e da mente. É porque muitas não gostam de academia, mas ela pode correr na rua, ela pode praticar uma atividade física ao ar livre, ler um livro, pintar quadros. Tem várias outras coisas para ela se sentir bem, para ela se conectar com si mesma. Não é apenas na hora H em si ali, mas tem outras coisas que te fazem bem, isso vai influenciar na sua autoestima e automaticamente num todo. Tem várias vertentes, né, que te levam lá na hora H, e uma delas é fazer as coisas que te fazem bem também, fora disso. Você cuidar primeiro do seu psicológico para depois você... Influencia tudo. Muito, influencia muito. Reposição hormonal pode recuperar a libido? A partir de quantos anos devo fazer? Nossa, quantos anos devo fazer? Sim, se a gente, assim, de novo, há um declínio, depois ali dos 40 anos, mais ou menos, a gente começa a ter uma diminuição da produção dos hormônios em relação ao que nós tínhamos aos 20, aos 30 anos, e aí a gente vai começar a fazer reposição quando você começar a sentir sintomas. Não tem uma idade específica, né? Não. Até porque tem uma idade específica para menstruar? Não. Então cada um vai ser um, né? E a menopausa precoce? Você sente tudo como se você tivesse ali depois dos 40, mas com 30. Não tem idade também. Não tem idade. Tem mulheres que vão ter menopausa precoce aos 20 e poucos anos. Então, assim, em casos muito mais raros. Assim. E quais são os sintomas? Então, quando a gente tá nessa transição menopausal, a gente vai ter
ressecamento vaginal, pode ter ressecamento de pele, de mucosa, então boca, olhos. Pode ter uma irritabilidade muito engraçada. As mulheres da menopausa, elas viram pra mim e falavam assim, eu tô com muita raiva, mas eu tô com raiva do mundo. Eu não sei do que eu tô com raiva, mas eu tô com raiva. Os calores. Os calores, que são sintomas vasomotores, então eles não dizem só, isso não é só calorão, isso me mostra que eu posso estar fazendo oscilações de temperatura a nível central, então isso é uma manifestação, mas que é muito mais sério. A gente pode conectar a menopausa com a TPM também? É uma fase da mulher, então assim, a TPM ela vai acontecer por um período menstrual, porque vai ter uma alteração hormonal. Mas os sintomas são parecidos, digamos assim? Porque também tem irritabilidade. Mas é porque os hormônios elas vão estar oscilando ali, então a gente vai ter, mas não são tão parecidos não. O que a menopausa vai ter? Ela vai ter esse ressecamento, a gente não tem isso na TPM, ela vai ter esse aumento da irritabilidade, que é uma coisa comum, mas que a gente não tem na TPM. Vai acontecer uma alteração de sono, essa mulher pode ter mais insônia, ela pode ter muitos despertares durante a noite, ela não entende por que ela está acordando durante a noite e não está conseguindo voltar a dormir. Isso aí se deve também à deficiência dos hormônios. Então, são sintomas diferentes da menopausa, mas pensa que são a deficiência e a oscilação dos mesmos hormônios. Então, alguns sintomas vão ser parecidos. Mas a menopausa se diz muito mais por essa fase em que está começando a falhar os hormônios, diminuir os níveis, e alguns deles fazem umas oscilações importantes antes de declinarem. Tem muita mulher que sente mais prazer durante o período menstrual. É devido a essa... Ao período o período pré-menstrual ali, né? Então, como é que nós somos? A mulher, ela vai fazer um pico hormonal ali, em que ela se sente mais bonita, ela fica mais, com a pele mais viscosa, ela fica mais suscetível à reprodução. Então, ela tem mais desejo, ela vai querer namorar mais, ela é mais... Se o homem vier namorar, ela vai aceitar mais fácil. Meu marido fala que é os dias que eu tô no cio. Exato. Gente, nós somos bichos. Pra que a gente foi feito? Reproduzir, basicamente. O nosso corpo, ele funciona pra isso. Então, assim, num período do mês, a gente vai namorar pra reproduzir. No período seguinte, a gente não reproduziu, a caminha que foi feita lá no útero pro bebê deitar fofinho não vem, ele não veio, então ela desce. Você vai querer saber de namorar? E como que a gente vai ter isso no caso que eu tenho DIU? Como que eu... Não vai. Então, é por isso que não era muito legal, você não se conhecia quando você não usava nenhum método contraceptivo? É claro que a gente tem que tomar cuidado para não engravidar, né? Porque não quer. Mas conhecer o próprio corpo e conhecer os ciclos menstruais é muito legal. Porque você consegue entender... Eu tinha só um aplicativo. Quais as fases, né? Exatamente. A gente tem pouco conhecimento sobre a nossa saúde, sobre o nosso libido, mas era só a gente se observar. Ele grita, né? O corpo fala o tempo todo. Ele... eu vi. Não tem aquele videozinho da mulher e as fases do mês e o treino? Então, muda tudo isso. Ficava bem forte. Quando eu competia, quando eu era atleta e eu competia, a gente tomava cuidado nisso até na época da competição. A gente tomava remédio antes, eu já até te pedi uma indicação de remédio, para poder adiantar ou retardar a menstruação, o ciclo menstrual, porque realmente você perde força. Porque eu tinha dias... Tem uma prova que a gente fala que é RM, né? Que é uma repetição máxima, que é com uma carga muito alta, que a gente tem que fazer uma repetição de um complex, que é uma sequência de exercícios. E a gente tem que tomar cuidado, porque se no final de semana for menstruar, não vai rolar, né? Não vou conseguir subir aquela carga. Então, isso é real mesmo, Vamos para mais uma. Qual é o maior mito sobre sex shop que você gostaria de desmistificar? Que todo sex shop é vulgar. Que tem um monte de coisas pirocas. Não é bem assim. E que uma mulher que trabalha com isso também não é uma mulher de respeito. Não tem nada a ver. Uma coisa com a outra. O meu mesmo, ele é online, mas a gente saiu daquela cor vermelha, que é muito comum nos produtos de sex shop e nas lojas em si. O nosso é roxo, inclusive, né? Então, eu quis sair desse lado das palavras obscenas, dos gestos obscenos, das cenas, das brincadeiras. Eu quis sair deste lado, porque tem muito ainda. É vulgar, eu não posso ir lá porque eu sou mulher direita, eu não uso isso porque eu sou mulher direita. Então, ainda tem muito preconceito
E é algo para todo mundo ser feliz, é algo para todo mundo se libertar de fato, sabe? Então, essa coisa do sex shop, ele é proibido. Eu quis desmistificar isso. Com a cor diferente, o modo de falar diferente, o posicionamento diferente. A gente vem realmente para ajudar as mulheres a se conhecerem, né? E automaticamente ter relacionamentos ali bem melhores. Ai, gente, maravilhoso. Ela mesma fala pouco sex shop, ela não Não, fala. eu não falo. Não, realmente. E, assim, a gente faz reuniões de amiguinhas, né? E a gente, realmente, leva maletinha, a gente vai lá, bem tranquila, e nós conversamos, e a gente faz uma troca, acaba que cada uma leva um produto. Isso é uma reunião até que a gente já fez umas 2 vezes, né? Umas 2 vezes, que é entre amigas mesmo. Isso é um programa, gente, é sério. Você faz um jantarzinho com as suas amigas, chama, no nosso caso é porque a gente é da mesma turma de amigas, né? Então não tem como. Mas assim, você faz um jantar e conhece o produto. Mas pode me convidar que eu vou. Se as meninas quiserem me Aí, convidar, ó. eu vou na hora. Na hora. Aí você já leva as suas coisas. Também tem lingerie, né? Tem lingerie, tem Uns brinquedos sado, pra quem gosta de algo mais além. Aí, ó, tem. É completo. É completa a brincadeira. Vamos para mais uma. Tô gostando dessas perguntinhas. Por que muitas mulheres fingem? Porque não se conhece. Gente, eu tava lendo. Antes de fazer o podcast, antes de trazer esse assunto, eu fui estudar sobre isso. E é chocante a quantidade de mulheres que elas nunca tiveram o ápice, elas nunca chegaram ao ápice. Principalmente com penetração. Sim. Gente, a penetração. 70% das mulheres nunca sentiram com penetração. Eu fiquei chocada que você falou que as mulheres não sabem onde fica o clitóris. Sim. Esses dias atrás, uma cliente me falou que confundiu. Ela achava que o xixi saía do mesmo lugar que entrava o pênis. O quê? Aham. Aí eu falei, como assim? Elas não parou pra olhar, que é diferente. Anatomia, é só você pegar. Você não lava lá? É diferente. É algo muito normal que as Mas pessoas... acontece muito, né? Sim. E a gente tava conversando aqui antes sobre o ponto G, gente. Não existe isso. Eu não sabia que não existia, elas que me contaram. Não existe o ponto G. O que é um absurdo. Eu jurava que existia. Não, como que você falou que é? É o complexo G, né? O complexo G é quando seu marido acorda cedo, ele te faz um carinho, aí faz um negocinho direitinho, aí com o decorrer do dia o ponto G chega no final. Mas é um absurdo a mulher não ter não ter chegado lá com a penetração, né? Tem alguma coisa... Eu sei que o clítoris é o nosso maior ponto de prazer, mas tem alguma coisa no canal ali que é... Nós temos ali várias terminações nervosas e tudo mais. Então, é estimular, aprender o que gosta e tudo isso. Porque ele tem terminações nervosas que são sensíveis e Sim. tanto que algumas sentem. Então, Quero finalizar aqui, né, com uma pergunta que eu acho que é o que me motivou a trazer esse assunto, que é por que vocês acham que é um tanto tabu em cima da sexualidade feminina ainda? Porque não tem conhecimento suficiente na mesa. As pessoas não falam sobre isso. As pessoas não debatem sobre isso. Elas correm disso. Todo mundo faz, bem ou mal, mas faz. Mas não falam sobre ainda, infelizmente. acho que tem algumas pessoas vão ter uma criação muito mais rígida, que não permitiu que elas sequer conversassem sobre isso. E em muitos momentos não se abriram nem com seus parceiros, então elas ficam frustradas porque elas não estão gostando do que acontece, mas elas também não têm força suficiente ou coragem suficiente para ir lá e conversar com eles. Então, acho que uma mistura de não se conhecer e Não falar e sobre. não falar sobre, né? Ai, gente, eu amei o nosso papo. Eu queria muito agradecer vocês por terem aceitado esse desafio. Eu sei que foi um desafio mesmo, foi nossa primeira vez com um podcast. Eu sei que foi a primeira vez de vocês também. Morrendo de vergonha. Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, desse papo. E a gente vai deixar isso aberto para o Instagram, vamos levar isso para o Instagram para a gente conversar mais sobre isso, que eu acho que é um assunto que rende muito e a gente tem muito a se falar. E vou deixar o Instagram das meninas, para quem tiver alguma pergunta, para direcionar.
Quero agradecer vocês e o nosso patrocinador novamente, a Foco Fitwear, que por ter nos dado esse espaço para trazer um assunto que é tão importante. Muitíssimo obrigada, foi um prazer enorme receber vocês. Obrigada. Até a próxima.